lá, gente? Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, da primeira parte, Corpo Espiritual, parte 1, tá? Então, hoje, nós vamos começar estudando corpo espiritual, né? Então, primeiramente, quando a gente falar em corpo espiritual, nós vamos pensar em quê? No perispírito, né? Eu deixei para vocês aí duas imagens para que vocês possam entender o perispírito, né? O perispírito nada mais é do que várias camadas que compõem, então, o que a gente está acostumado a chamar somente de espírito, né? Então, o espírito tem ali várias camadas que se entrelaçam, né? E que formam, de fato, o espírito, né? Assim como nós. Nós temos o nosso corpo físico, material, mas nós também temos a nossa mente, onde a gente está raciocinando, onde a gente está refletindo, né? E dentro dele, os corpos também, que a gente, dentro aí do perispírito, o corpo espiritual, o duplo etérico, né? E por aí vai, eu deixei lá para vocês. Então, o perispírito, ele está subdividido em várias camadas. Então, para que vocês entendam, é como se fosse uma cebola que forma um corpo, mas dentro desse corpo existe várias camadas, né? Então, o perispírito tem o espírito, que a gente acha que é composto só, né? Só o espírito, é só isso aqui. Mas o espírito tem o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico e o corpo físico, quando a gente está o quê? Encarnado, né? Quando a gente desencarna, a gente continua com todos os outros corpos, menos o corpo físico, né? Então, a gente começa com esse entendimento, né? Então, depois, quem puder, vai lá, dá uma olhadinha, né, nessas imagens para que vocês possam entender, né, e ver ali as camadas, tá? Então, ele começa assim, corpo espiritual. Retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que reflete tanto quanto ele próprio o corpo espiritual, que retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, só a partir daí a gente já vê o quão robusto vem o aprendizado, né? O quão denso, o quão necessário é a gente entender o que está dizendo aqui, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Vamos voltar lá por partes para que a gente possa, então, entender. Então, olha o que ele está dizendo. Que para definir, para dizer sobre o corpo espiritual, primeiro a gente precisa entender o seguinte, que o corpo espiritual, ele não é reflexo do corpo físico, né? E ele fala que, na realidade, o corpo físico é que está refletindo o que é o corpo espiritual, né? E ele fala que nesse corpo espiritual existe o corpo mental. E que corpo mental é esse? Onde tudo se forma, onde tudo se constrói, né? Então, ele já deu um grande aprendizado pra gente. Olha, o corpo físico reflete o corpo espiritual, e não o corpo espiritual, o corpo físico. E dentro desse corpo espiritual, juntamente com mais essa camada do corpo físico, é que existe também o corpo mental, onde tudo se forma, onde tudo se constrói. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética,
algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, o que é que André está dizendo para a gente? Vamos de novo voltar a alguns pontos, né? Então, ele fala o seguinte: quando a gente desencarna, é o corpo espiritual, ou seja, esse perispírito do todo formando o espírito, é que é o veículo físico. A gente deixa a matéria, o corpo material, e passa para esse veículo físico, né? Que é o corpo espiritual, que ele tem uma estrutura eletromagnética. E ele fala lá ao final que ele é algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, ou seja, esse corpo, esse veículo, né, esse corpo espiritual, depois que a gente deixa o corpo material da gente, o que acontece? Ele vai continuar o mesmo, mas com algumas alterações, né? Porque a gente não tem o corpo físico mais, o corpo físico foi afastado. Então, ele tem algumas alterações, e que essas alterações é o que ele fala lá no final, né? Tem as aquisições da mente de cada um. Né? Então, cada um tem seu corpo espiritual de acordo com a evolução da sua mente. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo, ou seja, todas as alterações que o nosso corpo espiritual vier a ter depois, né? Quando ele fala depois do estágio do berço-túmulo, o que é esse estágio do berço-túmulo? Berço, nascimento. Nasce, vida, desencarna, né? Então, ele está dizendo o que pra gente aqui? Olha, toda alteração depois que desencarna, ou seja, tudo que você vivenciou, tudo que você aprendeu, tudo que você elevou ou diminuiu, né? Dentro desse pedaço de vida, de encarnação, vida pode ter aqui e lá, né? Mas de encarnação, está onde? Olha o que ele fala: verificam-se na base da conduta da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então, toda alteração que a gente tem, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, todas as alterações estão, de uma certa forma, gravadas, incrustadas ali na base, né, do nosso corpo espiritual. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante. Então, ou seja, né? É um santuário, por quê? Porque ele guarda tudo de nós. E prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tesitura as células, e agora a gente vai falar de células quando a gente estiver falando de corpo espiritual, essas células pode-se entender que é como o nosso corpo material, porém, né, ela está em faixas vibratórias diferentes, né? Então, por isso o material também é diferente, mas é considerado célula, né? Cuja estrutura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovada, se distribui mais ou menos a feição das partículas colóides com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados, né, aparências fisiológicas conforme o campo mental a que se ajusta. Então, outro parágrafo que a gente precisa, né, esmiuçar para a gente poder entender. Então, o que ele está dizendo nesse parágrafo? Tudo acontece na mente. E aí a gente vê agora o poder que a gente tem
né, de elevar ou diminuir as coisas. E aqui a gente pode abrir um parênteses pelo poder da mente, esse campo mental que está aí dentro do nosso perispírito, juntamente fazendo essa formação com o corpo espiritual, a gente o tem desencarnado ou encarnado, né? A diferença de um desencarnado para um encarnado é o corpo físico, que um tem e o outro não. Mas, o que acontece aqui que a gente pode fazer a distinção? A gente sabe que a mente tem um poder tão grande que tem pessoas que começam a pensar em determinadas coisas, determinadas doenças e acabam atraindo para si, né? Tamanha é o poder da sua mente. Por que muitas vezes, às vezes a pessoa está adoentada e ela fica para baixo? A gente alimenta no seguinte sentido: não fica assim não, né? Tem que ter esperança, tem que ter fé, tem que reagir. Por quê? Porque a gente sabe do poder da mente sobre uma determinada coisa. E com a espiritualidade não é diferente. Então, olha o que ele fala aqui. O corpo espiritual, olha o que ele fala no final, né? O campo mental, cada um tem a aparência fisiológica conforme o corpo mental que se ajusta. Então, por isso que lá, em Nosso Lar, quem já leu Nosso Lar, né? André Luiz, eu acho que Nosso Lar é uma das nossas referências, né? Tanto o filme quanto o livro, mas no livro, que ele é mais amplo do que no filme, André Luiz fala, né? Mas eu fiquei em tal lugar por determinado tempo, eu fiquei em determinado lugar, eu sentia fome, eu sentia sede, eu sentia frio, né? Minhas roupas eram roupas esfarrapadas, eu sempre estava vestido, mas ainda eram roupas sujas e esfarrapadas. Então a gente sabe o quê? Que era a mente. E a gente sabe que o que são as zonas umbralinas? Aquele lugar, ainda que transitório, ele foi criado por mentes que vibravam de acordo com aquela situação. Então aí a gente puxa mais uma vez o gancho de dizer o seguinte: lembra quando a gente fala de resquícios do corpo físico? Muitos chegam no mundo espiritual, assim como André Luiz. André Luiz chega pelas portas do umbral, mas tem Patrícia e Violetas na janela que chega, vamos dizer assim, pela porta da frente. Ambos ainda com necessidades. Patrícia com necessidade de banho, Patrícia com necessidade de comer nem que seja fruta, de se alimentar. André Luiz em zonas umbralinas, mas sentindo fome, sede, frio. Porque tudo é criação da mente. Então, a partir do momento que a gente vai se desvencilhando do corpo físico, que quando a gente desencarna, né? E a gente vai entendendo que tudo está no nosso campo mental, a gente então vai aprendendo a ter equilíbrio e vai aprendendo que a gente não necessita mais daquilo. E daí a gente vê, né, a importância desse campo mental. Por isso que muitos, a gente pode também puxar o gancho para a questão das cirurgias espirituais que são feitas no mundo espiritual. Se um espírito desencarna na Terra vítima de um assassinato cruel, né? Vamos supor que a pessoa recebe um tiro, seja qualquer coisa que for, acidente, e desencarna. O tiro teve uma perfuração, está sangrando. O outro teve um acidente, às vezes está faltando uma perna, um braço, etc. Chega com essa consciência no mundo espiritual. Em tese, ele teria que chegar no mundo espiritual com o perispírito intacto. Mas, algumas vezes, chega com o perispírito lesionado. E por que esse perispírito está lesionado? Porque o campo mental dele veio trazendo e reproduziu dessa forma. Se um espírito que leva um tiro, viu sangrar e desencarnou,
Se chegar no mundo espiritual pensando na ferida que está sangrando, ele vai ficar ali, sangrando. E aí vem a cirurgia espiritual para quê? Porque naquele momento ele não tem consciência que tudo isso é o campo mental. Então vai-se ali, vamos te fazer uma sutura aqui, vamos fechar isso aqui, e daí a pouco vai sarar. A mente já se modifica, o campo mental já se modifica. Não, sanou, porque veio alguém e tratou. Como André Luiz. Quando André Luiz está lá naquela maca, né, deitado, Lísias levanta aquele lençol e coloca energia sobre as mãos e vai fechando aquilo, é muito mais fácil para Lísias fechar do que para ele, com André, com o entendimento que tinha naquele momento, ensinar e explicar para André que aquilo ali era resquícios que ele foi levando, que aquilo ali era inerente ao campo mental, ao que ele estava no momento pensando, refletindo e vibrando, né? Então daí, com um parágrafo, apenas um parágrafo, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu refletir, que a gente conseguiu ir puxando. Então, se um espírito tem uma certa evolução e sabe do desencarne, sabe que aquilo ficou lá no corpo físico, ele já chega no mundo espiritual sem nenhuma lesão no corpo físico, no perispírito. Aquele que sofreu um acidente, que teve a perna dilacerada, vão fazer uma cirurgia, né? Para ele ver que foi feita uma cirurgia e foi colocado ali o que estava faltando. Para que ele possa agora vibrar diferente. Não, já arrumaram, já consertaram, já cuidaram. Então aquilo afasta da mente aquela lesão e então ele se reestrutura, né? Vai tirando aos poucos, vai descomplicando aqueles que chegam com resquício. E todos nós, né, muito poucos vão chegar sem resquício nenhum. A gente vai chegar com certeza com as necessidades do corpo físico, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo a se ver livre delas. A entender que isso tudo está na nossa mente, é o que nós precisávamos ter desenvolvido ou ir desenvolvendo, né? No momento agora do desencarne. Agora nós vamos passar para os centros vitais. Centros vitais, ele vem com esse subtítulo, né? Então a gente já sabe que o perispírito, ele tem diversas camadas. A gente sabe que essas camadas estão, né, dentro do todo, né, que é o espírito, que existe o campo mental, que é muito importante, todos os outros também são muito importantes, e dentro de todos esses campos existem o que? Os centros vitais, que nós também podemos chamar de chakras, né? Muita gente já deve ter ouvido essa expressão. Então, centros vitais e chakras são a mesma coisa. Temos os principais, que nós vamos falar aqui, mas não são todos, né? E a gente sabe que esses chakras são pontos em que nos colocam em equilíbrio e que faz com que o nosso corpo funcione da maneira mais harmoniosa possível, né? Então a gente leva esses pontos, esses centros vitais, tanto o encarnado como o desencarnado. Lembrando sempre, a diferença entre um e outro vai ser o quê? Que um tem o corpo físico, que nós estamos encarnados, né? Somos nós, e aqueles que estão desencarnados estão com todas as outras etapas, mente, consciência, corpo espiritual, duplo etérico, por aí vai, sem o corpo físico. Estudando no plano em que nos encontramos, então, ou seja, estudando aqui no mundo espiritual, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma, então olha lá, mais uma definição. Toda vez que ouvirmos falar em psicossoma, nada mais é do que o corpo espiritual. É assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana
com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode indagar e reconhecer, né? Então, ele vem dizendo para nós, olha, o corpo espiritual ou psicossoma é o nosso veículo físico, nós que estamos aqui desencarnados. Nós que estamos encarnados, qual é o nosso veículo físico hoje, nessa condição que estamos, nosso corpo material? Não deixando todos os outros. Porque quando termina essa nossa caminhada aqui, nós vamos continuar. Lembra? O nosso corpo físico é apenas uma veste que não serve mais, né? Mas a gente continua. A nossa consciência, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, o nosso campo mental e tudo aquilo que a gente fez ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, está ali impresso em nós. Nele, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforços e recapitulação nos múltiplos setores da evolução humana, né? Então, nesses centros vitais, é isso que ele está querendo dizer. Nesses centros vitais está o quê? O serviço da inteligência divina. E que a gente adquiriu ao longo de milhões, milênios e milhões de anos. Né? Com o nosso desenvolvimento, né? Foi se evoluindo, foi se desenvolvendo. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma, encarnada ou desencarnada, nas linhas de aprendizado que lhe correspondem no abrigo planetário. Então, olha lá. Deixa eu marcar aqui para mim não me perder. Então, ele vem dizendo, né, e já mostrando para nós, que esse centro vital chamado coronário, né, o centro coronário, que é um dos chakras que está localizado, né, na região, no alto da nossa cabeça, nos coloca em comunicação com o mundo espiritual, também com o nosso campo mental, e ele é, dentre os mais importantes, ele ainda se sobrepõe a esses importantes. Então, ele seria o número 1, né, de todo o nosso centro. É nele que tudo começa e que tudo, então, funciona. O centro coronário supervisioniza ainda os outros centros vitais que lhe obedecem aos impulsos procedentes do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve a inteligência do homem para concatená-las e dirigi-las. Desses centros secundários entrelaçados no psicossoma ou no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral contínuo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras, né? Células efetoras são aquelas células que reagem aos estímulos. Então, ou seja, o que ele disse? O que nós acabamos de dizer, né? Nós acabamos de refletir sobre. O centro coronário, ele é, então, um centro de destaque, né? É ele que dá a sustentação a todos os outros.
O centro laríngeo, controlando notadamente a respiração, e aí cada um que ele vai falando é um ponto de chakra que então começa a descer, né? Quando ele fala da laringe, do sistema do centro laríngeo, já está mais nessa região. Então a gente sabe que aqui também tem um ponto, né? Dirigindo-se, controlando notadamente a respiração e a fonação. O centro cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. O centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização, e o centro genésico, né, de genética, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas, né? Então, a gente entende cada ponto que nos coloca em equilíbrio e que faz com que o nosso corpo funcione. Seja nosso corpo espiritual, seja nosso corpo material, né? Então, nós temos pontos chamados de centros vitais, ou muitos conhecem aí como chakras. Cada um tendo a sua importância, mas o coronário sendo o principal, o que vai, de uma certa forma, comandar tudo. E aí ele vem logo abaixo com esse título, centro coronário. Temos particularmente no centro coronário ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças do corpo físico organizadas. Então é ali que tudo também se organiza. Dele parte desse modo a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros das almas os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. E aqui vale a gente lembrar da mente. Se você carrega na sua mente ódio, raiva, você está descarregando isso no seu corpo. No seu corpo, no todo. Porque a gente sabe que o corpo físico faz parte hoje, né? Nós estamos encarnados de todos os outros corpos. Enquanto encarnado, a gente descarrega isso na gente. Quando desencarnado também. Só que desencarnado, quando descarrega isso, automaticamente ele vibra com o quê? Com regiões pesadas. Então ele vai ser direcionado para ali. A gente, quando encarnado, muitas vezes vai atrair para a gente irmãos sem conhecimento e vai descarregar em nós essa onda negativa. E aí a gente vê que muitas das vezes aquilo... Quem já não ouviu falar, a pessoa dizer assim, a pessoa que guarda muita raiva, muita mágoa, muito rancor, desenvolve uma certa doença, né? Ou então, de uma certa forma, prejudica um determinado órgão em específico, né? Mas é por quê? É porque a gente já sabe, né? Que existem as larvas mentais que nós mesmos criamos, as formas mentais, né? E que quando a gente descarrega, elas estão ali. Então, tudo começa nesse ponto, né? Nesse centro aí, coronário, que nada mais é também do que o nosso campo mental. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, é na nossa mente que tudo vai ser o quê? Elaborado, seja encarnado
ou seja, desencarnado. E automaticamente, tudo que a gente elabora, o que vai acontecer? Ela vai ter consequências felizes ou infelizes, mas vai estar ali, então, fixada nesse centro coronário. Um pouco complexo, né? Por enquanto, até por hoje, nós vamos parar por aqui. Para que vocês possam refletir, né? Buscar, se alguém assim quiser buscar, tirar suas dúvidas se vocês quiserem tirar, para que então a gente possa voltar no próximo encontro, dando continuidade a esse capítulo. Alguma dúvida, gente?